Olá, pessoal, boa tarde. Nós teremos agora mais uma aula de matemática do sexto ano. E a aula de hoje consta da atividade, que é uma atividade avaliativa, ou seja, para nota, onde todos precisam resolver, tá? E enviar pela aba atividades as respostas, tá? Podem tirar em forma de foto, em forma de documento, ou tirando foto e enviando a atividade. Ou somente as respostas, tá? No caderno. Então, a primeira parte é sobre leitura de números com vírgula. Então, esses números, eles podem ser escritos por extenso, tá? De acordo com o que a gente observa. E como são números decimais, eles têm nomes especiais. Quando tem um número depois da vírgula, nós dizemos que é décimo. Se for dois números depois da vírgula, ele é centésimo, um número centesimal. E se tiver três, é um número que a gente chama de milésimo, tá? Como é que a gente escreve esse número por extenso? Tudo que tiver antes da vírgula, a gente chama de inteiro. Então, aqui eu tenho 2 inteiros e 4 décimos. Aqui, por exemplo, eu tenho 1 inteiro e 9 centésimos. E aqui eu não tenho parte inteira, só tenho 6. Então, aqui é 6. Se são 3 números depois da vírgula, é milésimo. Então, são 6 milésimos. E vocês vão escrever a forma por extenso de cada um desses outros números. Na questão 2, armar e efetuar. Então, aqui eu tenho operações de adição, subtração e multiplicação de números decimais, números com vírgula. Então, eu vou fazer aqui na folha alguns para que vocês possam ver melhor. Então, aqui eu vou dar exemplos que não são os mesmos exemplos, as mesmas questões aqui da atividade, tá? Eu vou dar outros exemplos. Então, preste atenção aqui. Exemplo 1. Eu tenho aqui 7 milésimos para somar com 1 inteiro 649 milésimos. Como é que eu faço para fazer essa soma? Então, lembra que na soma é vírgula abaixo de vírgula. Então, vai ficar 0,07 e 1,649. Eu vou somar. Lembra que aqui eu preciso colocar vírgula abaixo de vírgula. 9 mais 7 é 16, vai 1. 1 mais 4, 5. 6 mais 0 é 6. E 1 mais 0 é 1. Então, resultado 1,656. Se eu for fazer a soma, por exemplo, exemplo 2, 24,3 e for somar com 1,395, por exemplo, então 24,3 eu repito, 1,395. Vejam que aqui, ó, vírgula abaixo de vírgula. Esses números que ficam sobrando, eu posso completar com zeros, para facilitar a minha soma, tá? Mas não é obrigatório colocar esses zeros. 0 mais 5 é 5, 9 mais 0 é 9, 3 mais 3 é 6, 4 mais 1 é 5 e 2 mais 0 é 2. Então, 25 inteiros, 695 milésimos é o resultado. Agora, vamos fazer subtração. Um exemplo de subtração. Então, sempre eu coloco vírgula abaixo de vírgula, como eu falei aqui. Então, 52,4 menos 1,32. Como eu faço essa subtração? O número maior primeiro, 1,32. Então, veja aqui, ó, vírgula abaixo de vírgula. E eu coloco o sinal. Aqui onde eu não tenho número, eu completo com zero. E essa subtração é uma subtração com reserva. Eu não posso fazer 0 menos 2. Tem que ser 10 menos 2. Para que ser 10, eu tiro 1 do 4, fica 3. E aqui agora eu tenho uma dezena. 10 menos 2 dá 8. 3 menos 3 é 0. Repete a vírgula. 2 menos 1 é 1. 5 menos 0 é 5. Tá? E aqui 51 inteiros e 8 centésimos é o resultado.
Vamos ver agora uma multiplicação. Exemplo 4. 2,31 vezes 0,4. Para eu fazer a multiplicação, não precisa colocar vírgula abaixo de vírgula na multiplicação nem na divisão. Somente na adição e na subtração. Então, como eu faço aqui para multiplicar? 2,31 multiplicado por 0,4. Veja que a vírgula não está abaixo da vírgula, tá? Porque na multiplicação, a vírgula só vai ser colocada no final, então não precisa alinhar elas no cálculo. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 3 é 12, vai 1. 4 vezes 2, 8, com mais 1, 9. 0 vezes 1 é 0, 0 vezes 3 é 0, 0 vezes 2 é 0. E agora eu vou somar o resultado. 4, 2, 9, 0. Aqui eu tenho duas casas decimais e aqui eu tenho uma casa decimal. No total, são 3 casas decimais. Então, essas 3 casas decimais eu vou fazer aqui, ó, começando do final. 1, 2, 3. A vírgula vai ser aqui. 0,924 milésimos é o resultado. Então, simples de ser resolvido, tá? Vou fazer mais um exemplo de multiplicação. Eu tenho aqui agora exemplo 5. 2,402 multiplicado por 1,3. Então, repete o primeiro número. 2. Multiplicado por 1,3. E multiplicando, eu tenho 3 vezes 2, 6. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 4 é 12, vai 1. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. 1 vezes 2 é 2. 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 4 é 4. 1 vezes 2 é 2. Somando agora. Lembra que esse primeiro número aqui na multiplicação fica vazio, tá? Repete o 6. 2 mais 0 é 2. 2 mais 0 é 2. 4 mais 7 é 11. Vai 1, 3. Contando as casas decimais, ó. Aqui eu tenho 3 casas. E aqui eu tenho uma casa depois da vírgula. O total de 4 casas decimais. Então, eu preciso contar a vírgula, voltando 4 casas. 1, 2, 3, 4. Então, aqui é o número 3,1226. Esse é o resultado, tá? Então, a partir desses exemplos, vocês vão resolver a atividade, tá? Todas essas continhas eu quero a conta armada, não somente o resultado. Se o espaço vocês não acharem suficiente, então, no verso da folha, vocês podem fazer o cálculo e colocar aqui na frente só a resposta, mas eu preciso do cálculo, não somente o resultado, tá? Então, essa é a atividade avaliativa que vocês farão. Então, boa atividade para vocês, tá? E até a próxima aula.